Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, do criador e responsável pelo site juliobatiste.com.br. Lá no site vocês vão encontrar muito material gratuito, livros completos gratuitos online e também uma loja virtual onde tem os e-books, videoaulas, livros e cursos online, de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, quem não conhece ainda, fica aqui o endereço para acessar. Hoje eu estou trazendo para vocês uma nova série com 120 videoaulas sobre o uso dos recursos avançados do Word, passo a passo, com exemplos práticos e úteis. Essa série, a inspiração para trazer essa série foi ver que muitas vezes os usuários demoravam muito tempo para resolver um determinado problema, tentando resolver o problema manualmente, sem usar um determinado recurso que tem pronto no Word e que pode facilitar a vida do usuário. Isso aí causa irritação, causa perda de tempo e perda de produtividade. Para compartilhar com vocês uma série de recursos que muitas pessoas não usam por não conhecer, foi que eu criei essa nova série. Eu tenho certeza que se você acompanhar todas as aulas, ao final desta série, acompanhar as aulas, praticar e dominar os recursos apresentados, você vai se tornar 10 ou mais vezes mais produtivo do que você era antes de conhecer esse recurso. Não esqueçam, se vocês tiverem alguma dúvida sobre sobre uma videoaula, sobre uma lição, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo da lição. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários. Se você souber responder uma dúvida deixada por outro usuário, fique à vontade também para colaborar. Vamos usar o campo comentário para fazer ele para criar uma grande comunidade de aprendizado. Não esqueça também de indicar aqui na descrição do vídeo, tem uma descrição completa e o link de acesso direto a cada lição. Esqueça de compartilhar isso com os amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que têm interesse nesse assunto, tá? Quanto mais vocês compartilhar, mais lições eu trago aqui para vocês. E prometo semanalmente trazer novas lições aqui para vocês. Todos os vídeos desta série são baseados no conteúdo do seguinte livro de minha autoria: Aprenda com Júlio Batiste, Word 2007 avançado, através de exemplos práticos em 120 lições, passo a passo. Esse livro, embora seja para o Word 2007, ele se aplica ao Word 2010, 2013 e 2016. As lições, os vídeos eu vou fazer já baseados no Word 2010. E se você tiver alguma dúvida de como usar os exemplos no Word 2013 ou 2016, é só usar o campo comentário. Eu preparei para quem me acompanha aqui pelo YouTube uma promoção bem especial para esse vídeo, onde ele está com excelente desconto e ainda você recebe alguns bônus, alguns brindes. O livro é enviado pelos correios e os brindes são liberados via download. Nesse endereço aqui tem todas as informações, cálculo do frete, como comprar o livro, pode até parcelar em 6 vezes sem juros no cartão. Então, quem tiver interesse no livro, fica aqui o endereço. Vamos agora à nossa lição, a mais uma lição dessa série, e espero realmente que essa série seja extremamente útil para vocês. Um bom estudo a todos. Valeu! Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas com os recursos avançados do Word. Nessa lição nós vamos falar sobre verificação de ortografia e de gramática, as configurações disponíveis e exemplos de uso desse recurso. Por padrão, o Word ele é configurado para verificar a ortografia, ou seja, a grafia das palavras, e a gramática automaticamente. Você pode desabilitar esse recurso, ou cada um individualmente desabilitar a verificação ortográfica, desabilitar a verificação da gramática. Nós vamos ver essas configurações na parte prática. Evidentemente, óbvio, que não existe programa de computador capaz de conter todas as regras, detalhes e variações do idioma, ainda mais no português, né? Para cada regra tem 108 exceções, então, mas o mais básico, né? Ele consegue muitas vezes dar dicas bem úteis. A parte de verificação ortográfica já é mais simples, porque o Word tem um dicionário, por exemplo, lá no dicionário dele a palavra avião é escrita com tio no A. Você digita avião sem o tio, ele olha, está diferente do dicionário, põe a palavra em destaque indicando que ela está errada. Até a verificação ortográfica é simplesmente uma questão de pesquisar a palavra no dicionário, ver se não existe, se está diferente e indicar o erro.
Já com a gramática é diferente. A gramática envolve uma série de regras e sintaxe, análise sintática, concordância, regência. Aí, como tem um ditado que se diz aqui no Rio Grande do Sul, aí o furo é mais embaixo, ou seja, é bem mais complicado fazer um programa no computador que consiga analisar toda a gramática de um idioma. Algumas regras de básicas a intermediárias ele pega, algumas coisas passam. Analisar concordância, regência, sintática, semântica, etc. não é uma tarefa simples. Os erros gramaticais mais comuns, como erro de plural ou separar o sujeito do verbo com vírgula, o Word detecta e consegue destacar para vocês. Eu vou lá para um documento que eu preparei para essa lição, vou lá passando com calma no documento e mostrando para vocês na prática esse recurso, tá bom? Vamos lá para o Word praticar e trabalhar um pouco. Estamos aqui nesse documento que eu preparei específico para essa lição, né? Vou começar pela verificação mais simples, que é a verificação da ortografia, ou seja, digitou uma palavra errada. Quando você digita uma palavra e o Word não encontra essa palavra no dicionário, a palavra é automaticamente sublinhada em vermelho, conforme o exemplo que eu digitei na figura aqui, onde eu digitei carro incorretamente, com 3 R's, e ao invés de deixado, deixador, que é outra palavra que ele não reconheceu. Mas aqui tem dois casos distintos. Pode acontecer do Word você digitar errado, avial, tá? O Word, ao invés de simplesmente sublinhar em vermelho e dizer que essa palavra está errada, porque falta o tio na letra A, ele tem um recurso de autocorreção que ele já corrige os erros mais comuns. Se eu digitar avial e pressionar o espaço, ó, ele fez automaticamente 2 correções. Como é um início de frase, ele colocou o A em maiúsculo e colocou o tio que não tinha aqui. E outras correções que ele faz, por exemplo, se você digitar, ao invés de QE, QEU, ele corrige para Q. Então tem algumas palavras que estão no recurso de autocorreção, recurso esse que nós vamos ver justamente na próxima lição em detalhes, ele corrige automaticamente. Agora tem casos em que não tem recurso de autocorreção que dê conta. Opa! Por exemplo, aqui, ó, vou digitar carro com 3 R's. Ó, esse ele conseguiu corrigir. Vou digitar com 5 R's. Aí não. Aí, opa, esse aqui eu não tô conseguindo corrigir. Aí o que você pode fazer? Quando você digita uma palavra e o Word não reconhece ela, não significa que ela esteja errada. Significa que não está no dicionário do Word, tá? Principalmente termos técnicos, por exemplo, termos técnicos da área jurídica, ou você é um profissional lá, um químico farmacêutico, um químico industrial, ou você é da área de engenharia, tem muitas palavras, termos técnicos que são específicas da área, que não estão no dicionário padrão do Word. Aí pode ser que ele marque como incorretas ou está dizendo, eu não reconheci essa palavra. Aí você tem a opção, quando você digita uma palavra e ele não reconhece, e ele sublinha em vermelho, você pode clicar com o direito, e aí tem as várias opções. Ó. Ignorar tudo, ou seja, todas as ocorrências dessa palavra neste documento é para ele ignorar, ou adicionar ao dicionário. Se for uma palavra que você sabe que está correta, que é um termo técnico da sua área de atuação, você pode adicionar ao dicionário. Daí nas próximas vezes o Word não vai sublinhar a palavra como estando incorreta. Tá? E se ele tivesse sugestões para essa palavra, vou digitar uma outra palavra aqui, ó, deixador. Ó, não reconheceu essa palavra, tá? Quando cliquei com o direito, ele dá sugestões para eu substituir essa palavra. Deixados, deixador separado, deixador ou deixado. No caso, se a palavra correta for essa, eu venho aqui e clico. Então, é essa opção. Sempre que você digitar uma palavra e o Word não reconhecer, ele vai sublinhar. Aí você clica em cima, ele vai. Se ele tiver sugestões no dicionário dele, ele vai dar sugestões. E se não, ele tem essas opções. Ignorar, ignora só essa ocorrência. Ignorar tudo. Ignora todas as ocorrências neste documento. E adicionar ao dicionário, adiciona a palavra ao dicionário, tá bom? Então, algumas opções da verificação ortográfica automática que o Word vai fazendo, tá?
Que eu coloquei isso que eu falei para vocês, eu coloquei aqui, ó. Para corrigir uma palavra, basta clicar com o botão direito, que será exibido um menu. Aqui, por exemplo, ó, já adiantando para vocês, viram que ele sublinhou em verde? Ele não tá, é alguma coisa da gramática que ele não tá gostando, ó. Aí se eu clicar com o direito, ele pede para substituir menu por cardápio. Por que isso? Porque ele não reconhece menu como o mais adequado aqui. No caso, eu vou pedir para ignorar, porque realmente, menu é um termo técnico da informática, né? Um menu de opções. Mas ele não está reconhecendo e ele sugere que eu troque por cardápio. Pedi para ignorar. Então, se o Word 2010 encontrar sugestões para alteração, estas sugestões serão exibidas. Nós vimos antes, né? Deixador, ele deu várias sugestões, deixado, deixa, espaço, dor e assim por diante. Tá? Para substituir a palavra por uma das sugestões, basta clicar na respectiva sugestão. Se o Word não encontrar nenhuma sugestão, você terá que fazer a alteração manualmente. Pode acontecer do Word sublinhar uma palavra que esteja correta, ou seja, um termo técnico é algo que não está no dicionário do Word, mas existe na língua portuguesa. Isso acontece porque a respectiva palavra não está no dicionário do Word. Nesse caso, você pode adicionar a palavra para usá-la novamente. Nesse caso, clica com o botão direito e tem aquela opção adicionar ao dicionário. Legal? Essa opção adicionar ao dicionário é especialmente útil para adicionar termos técnicos que não constam no dicionário do Word. Aí eu comentei antes, né? Cada profissão usa um conjunto de termos técnicos, os quais, provavelmente, pelo menos a maioria deles, não constam no dicionário do Word. Essa opção permite que esses termos técnicos sejam adicionados à medida que você vai utilizando eles. Algumas profissões têm um dicionário de termos técnicos tão grande que já existem dicionários especializados, com milhares de termos para cada profissão. Esses dicionários são vendidos separadamente, né? Em sites de comércio eletrônico, aí, tais como Amazon, Saraiva, Submarino, eles vendem dicionários técnicos que você pode comprar e instalar. O que é instalar? Quando você instala o dicionário, as milhares de palavras que fazem parte daquele dicionário são adicionadas ao dicionário do Word. E aí, quando você usa aqueles termos técnicos, o Word passa a reconhecer eles, tá bom? A opção ignorar tudo, que nós mostramos anteriormente, vou digitar novamente aqui uma palavra errada. Essa opção aqui, ignorar tudo, diz para o Word, ó, toda vez que ocorrer essa palavra, tu ignore, não marque ela como estando incorreta. Tá? Pode ser aqui, ó, tá vendo o sublinhado em verdinho? Ele tá achando que alguma coisa da gramática não tá legal aqui, ó. Vou clicar com o direito. Aí eu cliquei com o direito, ele... Ó, a opção ignorar tudo pode ser utilizado. Aqui ele que está enganado. Se é a opção, é utilizada. Então veja que também às vezes o Word se engana. A opção ignorar tudo pode ser utilizada para que o Word não considere mais a palavra incorreta no documento atual. Então toda vez cliquei numa palavra que estava sublinhada em vermelho, usei o ignorar tudo, ele deixa de considerar aquela palavra como incorreta no documento atual. Se eu for em outro documento e usar aquela palavra, ele vai sublinhar também, tá? Porém, se você fechar e abrir o documento novamente, as palavras que não estão no dicionário, mesmo que tu pediu para ignorar, voltarão a ser sublinhadas. Bom, isso de erro de ortografia, né? Escreveu uma palavra incorretamente. Quando você comete um erro gramatical, o Word sublinha a frase e oração que contém o erro com uma linha verde. Até já vimos alguns exemplos. Conforme indicado na figura a seguir, onde o verbo está no singular, quando deveria estar no plural. Na verdade, aqui ele deveria estar sublinhando isso aqui. Deixa eu digitar novamente para ver se os meninos cansou de jogar em bola. Eu acho que eu te... Ele deveria ter sublinhado aqui. Deixa eu só ver por que ele não sublinhou, porque está bem errada essa frase, né? Só um instantinho, deixa eu ver por que ele não sublinhou aqui. Agora sim, ele demorou um pouquinho, mas sublinhou. Os meninos cansou. Tem evidentemente aqui um erro de concordância, né? Se é os meninos plural, é cansaram. E aqui o de jogarem, de jogar bola, o de jogarem bola. Quando ele detecta um erro gramatical, ele sublinha assim em verde a expressão toda que ele considera que esteja errada.
eu posso clicar com o botão direito aqui e aí vem a opção ou o menino cansou, né? Ou os meninos cansaram. No caso aqui é os meninos cansaram. Então e tem também a opção de ignorar sentença, que algumas vezes pode ser que ele está dizendo que está errado e não está. Como eu disse, não tem programa no mundo capaz de acertar 100% a gramática de um idioma. Mas aqui foi um erro óbvio, né? Um erro de concordância bem óbvio, ele consegue detectar. Então, eu clico no que eu quero e ele corrige automaticamente para mim. Tá? Então, erro de gramática, ele sublinha em verde, e o erro de ortografia, ele sublinha em vermelho. Se a sugestão estiver correta, basta clicar na sugestão e a expressão sublinhada será substituída pela opção que você clicou, né? Os meninos, aqui ó, vou forçar de novo o erro, ó, aí clica e clicou com direito, né? E aí ele dá as sugestões, clicou nas sugestões, ele substitui por aquela na qual você clicou. Pode acontecer de o Word detectar erros de gramática, porém não existir erro nenhum. Conforme comentei no início da lição, o Word só consegue pegar os erros mais comuns, mais evidentes. Se o Word detectou um erro, mas a frase está correta, você clica com o botão direito e clica na opção ignorar sentença, tá bom? Por padrão, as verificações ortográficas e gramaticais estão habilitadas. Criou um novo documento, ele está habilitado essas duas verificações. Você pode desabilitar qualquer uma das duas. Tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a verificação ortográfica habilitada e com a verificação gramatical desabilitada. Mas aí depende da preferência de cada um. Vamos ver como é que se faz para alterar essas opções. Tá? Você vem aqui em Arquivo, na guia Arquivo, tem essa opção aqui, ó, Opções. Clica aqui. E aí do lado esquerdo tem essas várias opções, tem essa opção aqui, ó, Revisão de texto. Clicando aqui tem uma série de opções para configurar. Por exemplo, ao corrigir a ortografia, ignorar palavras que estejam todas em maiúsculas, ele pode considerar que é um símbolo, um nome próprio. Ignorar palavras que contenham números, bem marcado por padrão. Ignorar endereços de arquivos e internet. Endereço de arquivo é /documentos do chefe. E endereço de internet, né? Tanto endereço de site quanto endereço de e-mail. Sinalizar palavras repetidas. Então, se você digitar duas palavras iguais, uma depois da outra, ele marca. E sugerir com base no dicionário principal ou personalizar dicionários, tá? Você pode, ao personalizar dicionário, você pode informar para ele um novo dicionário para ele utilizar. E aqui, modos do português Brasil, qual é o modo que ele considera, antes ou depois da reforma? Ou ambos? Ele, por padrão, vem selecionado pós-reforma. Depois daquela reforma ortográfica que foi em 2011, se não me engano, né? Ao corrigir ortografia e gramática no Word, verificar ortografia ao digitar, isso vem marcado por padrão. Se eu digitei uma palavra errada, ele sublinha. Não é necessariamente errado, é uma palavra que não está no dicionário dele, ele sublinha em vermelho e me dá aquelas opções. Usar verificação ortográfica contextual. Tá? Ele, dentro do contexto, se é digamos assim, é um texto mais técnico, etc., ele consegue se adaptar. Se é para ou não verificar erros de gramática ao digitar, esse vem habilitado. Então, esses dois, ó, verificar ortografia e verificar gramática, vem habilitado. Tá? Mostrar estatísticas de legibilidade, eu nunca utilizei isso aqui. O estilo da redação, se é técnico, formal, coloquial ou personalizado. Eu posso clicar nesse botão para verificar o documento novamente, daí ele vai começar desde o início até o fim fazer uma verificação gramatical. Tá? E aí exceções para esse documento que eu estou trabalhando. Ou eu posso habilitar essas exceções para todos os novos documentos ou escolher para qual documento. Que exceções são essas? Posso ocultar erros de ortografia neste documento ou posso ocultar erros de gramática neste documento. Ou, se eu selecionar aqui, para todos os novos documentos. Eu
por padrão, oculta os erros de gramática e deixa os erros de ortografia ele mostrando. Nesse aqui eu não vou ocultar, porque eu quero que ele mostre os erros de gramática para mim mostrar para vocês como funciona, tá? Então, fez as alterações desejadas, é só clicar em OK. Recapitulando, é em Arquivo, Opções e nas guias, nas opções aqui da esquerda, Revisão de texto, tá bom? Após concluir um documento, então aquelas opções que eu mostrei e comentei com vocês aqui. Após concluir um documento, você pode pedir para que o Word faça uma verificação ortográfica completa, da primeira à última página, da primeira à última palavra. Sempre é recomendado uma revisão final para eliminar o maior número possível de erros. Para iniciar uma verificação ortográfica, faça o seguinte: coloque o cursor no início do documento, lembrando lá do Word básico, qualquer lugar que você esteja no documento, você pressionar Ctrl mais Home, vai para o início do documento. Vai aqui na guia Revisão e clica no botão Ortografia e Gramática, que é esse aqui, ó, Ortografia e Gramática. O Word vai iniciar um processo de verificação. Ao encontrar uma palavra com erro, o Word exibe a janela Verificar Ortografia e Gramática com a palavra que ele não encontrou no dicionário dele em destaque, em fonte vermelha. Nesta janela você vai ter a opção de ignorar a palavra, ignorar todas as ocorrências da palavra. Você também pode optar por alterar a palavra usando uma das sugestões do Word. Tá? Por exemplo, aqui eu digitei de propósito essa palavra, ao invés de criação de layouts baseados em tabelas, eu coloquei basados. Ao clicar lá no Ortografia e Gramática, o Word ia detectar essa palavra incorreta e ia me dar sugestões aqui, ó, baseados, balsados, né? Então, se eu quiser substituir por uma das sugestões, bastaria clicar aqui, né? E clicar no botão alterar. Ou se eu quisesse alterar todas as ocorrências de basados por baseados, alterar todas, tá? Ou teria a opção de ignorar uma vez, ignorar todas. Ou se é uma palavra que está correta, eu teria a opção de adicionar essa palavra ao dicionário. Então, você pode forçar com que o Word faça mais uma revisão completa do documento, colocando o cursor no início do documento, Ctrl Home, e vem aqui e clica em Ortografia e Gramática. Então eu vou fazer isso com vocês. Pressionei Ctrl Home, Ortografia e Gramática. Aí o Word vai verificando e chegou lá naquela palavra que ele não entendeu. Aí eu poderia ignorar uma vez, ignorar todas, adicionar ao dicionário se ela estivesse correta. Não é o caso, eu quero alterar. Então, selecionei a sugestão aqui, cliquei em alterar, ele altera para mim, ó. Foi até o final do documento, a verificação ortográfica e gramatical foi concluída. Então, nesse documento, ele só encontrou esse erro aqui. Fosse encontrando outros erros, para cada erro ele ia abrindo essa janelinha aqui e dando essas opções para vocês, tá bom? O Word é capaz de corrigir automaticamente uma série de erros de ortografia. Veja os exemplos com avião, educação, etc. Isso aqui é um recurso de autocorreção que a gente vai ver na próxima lição, mas só para mostrar para vocês, né? Avião, ó, ele corrige, por exemplo, educacão, sem cedilha, sem nada. Ele já corrige para mim. Mas esse é o recurso de autocorreção que a gente vai ver na próxima lição. E nós temos ainda mais uma dica aqui, ó. Vou forçar o erro de novo, ao invés basados, tá? E vou pedir para ele fazer a revisão. Então vou vir aqui em revisão, gramática. Além dessas sugestões todas, nós temos aqui, ó, esse botão opções. Se eu clicar nesse botão opções, eu caio exatamente lá na guia revisão de texto, aquela janela que nós vimos antes, né? Que você vem por aqui, ó, arquivo, opções, revisão de texto. Então é uma outra maneira de você chegar até essa janela aqui. Tá bom, pessoal? Acho que para essa lição de revisão, correção ortográfica e gramatical, tá de excelente tamanho. Mostrei para vocês o recurso em funcionamento, mostrei as opções de configuração, mostrei como fazer uma verificação final, as opções da janela, enfim. Acredito que com essas dicas vocês poderão utilizar melhor esse importante recurso do corretor
ortográfico e gramatical do Word. Valeu? Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido útil para vocês e até a nossa próxima lição. Valeu! Valeu, agradeço por vocês terem acompanhado a lição até o final. Reforço o pedido, não esqueçam de deixar suas dúvidas aqui embaixo do vídeo, no campo comentários. Se vocês souberem responder uma dúvida deixada por outro usuário, por gentileza, respondam, deixem suas críticas, sugestões, elogios, enfim. Muito importante usar o campo comentários para que nós criemos uma comunidade de aprendizagem, tá bom? Interagindo, trocando informações. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tem aí o botão inscrever-se, é de graça, e a vantagem de se inscrever é que sempre que um novo vídeo, uma nova lição é publicada, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail com o link de acesso, tá bom? E se quiserem também compartilhar, indicar para os amigos, colegas e conhecidos, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição bem detalhada e o link de acesso direto. Indicar para vocês agora alguns livros de minha autoria que talvez possam ser do seu interesse. O primeiro deles é esse livro de Word avançado, eu já tinha falado lá no início. Todas as lições dessa série de 120 videoaulas sobre Word avançado são baseadas nos exemplos deste livro. Embora seja de um livro baseado no Word 2007, ele se aplica integralmente ao Word 2010, 2013 e 2016. E se você tiver alguma dúvida, você comprar o livro, está fazendo um exemplo lá e está usando, por exemplo, o Word 2013, ficou em dúvida, você pode me mandar um e-mail, tem o meu e-mail de contato no livro, tem no meu site também, que será um prazer ajudá-lo a resolver a dúvida sem nenhum problema. Eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma oferta especial com um bom desconto para esse livro e uma série especial de bônus para vocês. Se vocês tiverem interesse no livro, esse endereço aqui, lá você calcula o frete, vê as opções de pagamento, é uma loja virtual normal e ainda recebe todos esses brindes. Os brindes são liberados via download e o livro é enviado pelos correios normalmente. É um livro que você pode até, se você está gostando dessa série, não quer esperar a publicação de todas as lições, você pode comprar o livro que todos os exemplos que serão apresentados aqui nessa série estão lá no livro. Separei também aqui a dica de um livro de Excel básico. Este livro, o título dele poderia ser Excel para quem não sabe nada de Excel. Hoje em dia as empresas, para qualquer vaga de emprego, um dos pré-requisitos, além de dominar o básico de informática, saber usar a internet, etc., é conhecer o básico do Excel. E esse livro é perfeito para quem não sabe nada de Excel. E ele é também através de exemplos práticos, são 140 lições, passo a passo, bem didáticas. Também preparei para você que me acompanha pelo YouTube uma promoção especial nesse endereço aqui. O livro está com 50% de desconto e você recebe 13 bônus que complementam o estudo do livro. São mais de 60 horas de videoaulas, um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis. Só esse pacote de planilha já vale mais do que você vai pagar pelo livro, tá bom? Então, se você tiver interesse, todas as informações, cálculo do frete, como comprar o livro nesse endereço aqui. E por fim, para aqueles que precisam estudar banco de dados e Access, também é um diferencial importante hoje no mercado de trabalho. As empresas, o maior capital das empresas é as suas informações e o Access é uma ferramenta poderosa para você fazer análise de dados, consultas, filtros, relatórios em cima dessas informações. Então tem um livro aqui que também poderia ser o título dele, Access e Banco de Dados, para quem não sabe nada de Access e Banco de Dados. Preparei aqui, é um livro de minha autoria, 564 páginas, e preparei mais uma promoção especial para você, o livro com 50% de desconto, e acompanham 31 horas e meia de videoaula de Access que complementam o estudo do livro. Todas as informações nesse endereço, tá? Como comprar o livro com o desconto e receber os bônus, como calcular o frete, fazer a compra, opções de pagamento, etc, 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 tá bom? Essa é uma promoção por tempo limitado. Se ela já não tiver mais válida, quando você acessar esse endereço vai dizer promoção esgotada, tá bom? Aproveite então, que é mais uma excelente oportunidade que eu trago aqui para vocês.